Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7 dessa revista. Estamos no segundo trimestre de 2024 e hoje nós vamos estudar a lição 7, o perigo da murmuração. Para a gente entender melhor essa lição, a gente vai avaliar grego e hebraico, como é o nosso costume, e o nosso diferencial aqui no nosso canal, né? A gente sempre procura ir na etimologia, mesmo quando o autor da revista não traz as etimologias, as palavras no original, a gente busca e traz para vocês os textos que são pertinentes à lição. Textos gregos, hebraicos, às vezes a gente traz latim, traz também o inglês da versão do Rei Jaime. Esse é o diferencial aqui do nosso canal nas nossas aulas, né? A gente sempre procura tentar ouvir aquilo que o autor original quis falar quando grafou os textos bíblicos. Hoje a gente vai ver o termo hebraico edá, vamos ver também o verbo hebraico leim, e vamos ver também o termo hebraico kevod. Vamos ver como é que esse termo vai aparecer na lição de hoje. Quando o povo murmura, vocês vão entender hoje um significado mais profundo de kevod. Kevod que você conhece como glória, né? Você vai entender hoje, você vai gostar. A gente vai ver também o termo higaion. Eu vou deixar um vídeo para você assistir. Nos Salmos aparece esse termo higaion como... eu vou deixar você assistir o vídeo. O vídeo vai aparecer agora aqui no card para você. O que significa higaion e selá, esses dois termos que aparecem nos Salmos. Se você ainda não conhece, você vai gostar de conhecer o significado dessas duas palavras. E a gente vai ver hoje o termo grego gogzo, que aparece já no texto áureo. Antes da gente começar a aula de hoje, eu preciso bastante da sua ajuda compartilhando as nossas aulas. E também deixando um like. Quando você deixa um like, o YouTube entende de forma orgânica que você gostou, porque você clicou no gostei. Assim, ele indica os nossos vídeos para outras pessoas. Então, nos ajude compartilhando, deixando um like e enviando o link das nossas aulas para os seus amigos. Pode publicar também no seu Facebook, no seu Instagram, enviar por WhatsApp. Fazendo isso, você vai ajudar bastante o nosso canal. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Fazendo aqui a minha introdução, eu vou deixar a introdução da revista para você que vai ler aí na sua classe, eu vou fazer a minha introdução aqui. Murmuração é um tema muito comum, é um tema muito atual nas igrejas. As igrejas estão cheias de murmuração. O povo de Deus não consegue parar de murmurar, é uma coisa incrível, as pessoas murmuram por qualquer coisa. E hoje em dia, diferente da antiga aliança, na antiga aliança a murmuração era julgada. Você vê, por exemplo, o caso de Miriam, que ficou leprosa por murmurar contra Moisés. Ela era profetisa, ela foi auxiliar de Moisés durante muito tempo, como Arão também foi auxiliar de Moisés durante muito tempo. Mas esse pacote de ser auxiliar de Moisés, de estar no ministério de Moisés, de fazer parte do ministério de Moisés, desse pacote não fazia parte a murmuração. A murmuração não era para entrar na vida de Miriam, mas ela murmurou contra Moisés e você vê o que aconteceu, né? Se você ainda não leu o texto, leia, você vai ver que grave que é o pecado da murmuração. Os israelitas murmuraram, a igreja murmurou, os escribas, os fariseus murmuraram contra Jesus. O povo sempre murmurou. E hoje em dia, diferente da antiga aliança, na antiga aliança a murmuração era cobrada imediatamente. Hoje em dia não. Deus está muito passivo, muito bonzinho, muito ágafos. Ágafos é um termo grego para a bondade de Deus, para o caráter bondoso de Deus. Quer entender melhor esse termo, ágafos? Esse vídeo aqui, ó, Deus é bom o tempo todo. Se você usa essa frase, inclusive, você vai gostar de entender o sentido certinho desse termo. Então, hoje na Antiga Aliança, Deus está suportando a murmuração. Mas suportar, querido, não significa que não há cobrança. O fato de Deus suportar não significa que nossa vida espiritual não tenha um prejuízo por isso. Então, vamos tomar muito cuidado. Assista essa aula inteira, você vai ganhar todos os contextos de murmuração, você vai entender o perigo real da murmuração. É um pecado gravíssimo que a gente comete contra Deus e contra a kevod, contra a glória de Deus, que eu vou explicar quando chegar o momento certo.
Então, na lição de hoje, nós vamos perseguir 3 objetivos. Nós vamos explicar o sentido da palavra murmurar na Bíblia. Nós vamos mostrar que a murmuração impediu a primeira geração de alcançar a Terra Prometida. E nós vamos saber que a murmuração é um pecado que nos impede de entrar na Canaã Celestial. É perigoso, né? Você já parou para meditar nessa realidade? Na força dessa afirmação? Do mesmo jeito que aquela geração que saiu do Egito não entrou na Terra Prometida, ao contrário, ficou vagando 40 anos no deserto e não herdou a promessa, você que é murmurador também corre o risco de não entrar na salvação, corre o risco de não entrar na Canaã Celestial. Perceba a metáfora, Canaã, a literal, aquela onde aquela primeira geração não entrou, nem Moisés entrou, e você, eu, corremos o risco de não entrar na Terra Prometida, né, na Canaã Celestial, por murmuração. Então é algo muito sério. O texto áureo é um texto importante, ele frisa 2 vezes a palavra murmurar. Primeira aos Coríntios 10:10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Pereceram na destruição. Leitura bíblica em classe, Êxodo 16, de 1 a 7, 1 aos Coríntios 10:10 e o versículo 11 também. Êxodo 16:1. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e o Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. Aí, nós temos aqui o primeiro termo da língua original do Antigo Testamento, que é o hebraico. No hebraico, o versículo 2 é assim: Vailenu kol adat bnei Israel al Moshe ve al Aaron bamidbar. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Valinu kol adat. Valinu é murmurar aqui, e murmurou. Valinu e murmurou. Kol adat. Toda a congregação. Olha só que a murmuração é uma coisa que envolve todo mundo, é uma coisa que contamina toda a congregação. Vamos abrir um parênteses aqui para a gente pensar numa coisa? Será que o termo toda aqui, kol adat, toda a congregação, é pertinente? Eu tenho certeza que muita gente ficou quietinha. Eu tenho certeza que muita gente não murmurou. Mas a Bíblia coloca aqui como uma terminologia geral para se referir ao povo todo que estava ali. A maioria murmurou, com certeza. Então aparece aqui no texto toda a congregação. Mas sempre, por exemplo, Moisés não murmurou, tenho certeza. Mas ele está inserido na congregação. E como a maioria do povo murmurou, então a Bíblia se refere a toda a congregação. O que significa que o pecado da murmuração atrapalha toda a congregação, atrapalha toda a igreja. Valinu koledat bnei Israel al Moshe ve al Aaron bamidbar. E murmurou toda a congregação de Israel contra Arão e contra Moisés, é ao contrário, né? Contra Moisés e contra Arão no deserto. Aqui nesse texto a gente tem 2 termos, a gente tem Edá, que significa comunidade, significa o público, significa a congregação de Israel. Kol adat bnei Israel. Toda a congregação dos filhos de Israel, é o que aparece aqui no versículo. Todos murmuraram. Valinu kol adat bnei Israel. Toda a congregação de Israel murmurou nessa ocasião. E olha que a congregação ela é grave, ela é injusta, porque Arão e Moisés, eles estavam querendo o bem do povo. Arão, quando Moisés foi convocado para tirar o povo de Israel de lá do Egito, ele não quis ir. Ele não queria esse problema para a vida dele. Ele não queria essa complicação, esse trabalho. Mas mesmo assim, depois da insistência de Deus, ele foi. E Arão também foi. Foram lá, compraram a briga dos filhos de Israel e Moisés comprou essa demanda. Moisés vestiu tanto essa camisa da libertação do povo de Israel, ele agiu tanto mesmo como legislador, como libertador, como Moshiach. Quer entender o termo Moshiach, que é diferente de Mashiach? Assista esse vídeo aqui, vai fazer bem para vocês. Nesse vídeo aqui eu diferencio essas 2 palavras do hebraico. Você vai ver que Moisés era um Moshiach, era um libertador. Ele vestiu tanto a camisa que teve um momento que ele falou para Deus assim: se o Senhor for riscar o nome desse povo do teu livro, então risca o meu também. E Deus disse para ele: não,
Eu só risco do meu livro aquele que pecar. Então, queridos, perceba que Moisés realmente abraçou essa causa, ele amava aquele povo, ele estava disposto a dar a sua vida por aquele povo. Aliás, no primeiro contato que ele teve com esse povo, ele já matou um egípcio que estava maltratando um judeu, um hebreu, né? Então perceba que ele era o chamado dele. E agora aqui ele recebe essa murmuração injusta do povo. E a murmuração do povo é muito séria. Eu até entendo, e você há de entender também, que no sofrimento a gente fica meio irracional. Né? No sofrimento, e quanto maior o sofrimento, mais irracionalidade toma conta da gente. Menos a gente entende Deus, menos a gente percebe Deus. Sabe aquele negócio das duas pegadas lá na areia, que você está andando e está vendo uma pegada do seu lado, daí a pouco você não vê mais nenhuma, e a moral da história é que você não está vendo a outra porque agora você está sendo levado no colo? Isso aí não existe na hora da tribulação. Ninguém vê isso aí. A gente não consegue ver. A gente não consegue raciocinar quando a gente está em sofrimento. Eu não sei você, mas eu não consigo nem imaginar o sofrimento desse povo no deserto. A luta desse povo no deserto, hein? Meu Deus! Então, é até de se entender que esse povo murmurasse. Mas nós vamos entender na aula de hoje por que não se deve murmurar. E o que a injustiça que nós cometemos quando nós murmuramos. Olha, eu já mostrei para vocês, já estou mostrando aqui, logo no versículo 2, onde toda a congregação murmura contra Moisés e Arão. Você já entendeu que esses homens amavam a congregação. Esses homens deram a sua vida por essa congregação. Esses homens se entregaram para realizar essa obra. E agora, toda a congregação, Kol Adat Bnei Israel Valinu, toda a congregação de Israel agora murmura contra eles. E eles deram a vida por eles. O ministério deles foi uma entrega completa. Olha a injustiça dessa murmuração. E daqui a pouco eu vou falar para vocês a injustiça da murmuração quando se trata de Deus. Na verdade, quando o povo estava murmurando contra Moisés e Arão, de fato estava murmurando contra Deus, porque foi Deus que chamou Moisés e Arão para realizar a obra que Deus não ia realizar pessoalmente. Esse é o perigo da murmuração. Deus estava em Moisés. Inclusive, Moisés foi chamado, foi colocado na posição de Deus sobre Faraó. E até em relação ao seu povo. E eis que eu vou te colocar como Deus, e Arão será o teu profeta. Olha, é esse o grande problema da murmuração. Quando você murmura contra os servos de Deus, daqueles que são honestos, sinceros, chamados por Deus, você está murmurando contra Deus, porque foi Deus que chamou eles. Olha o perigo, né? E olha a murmuração, versículos 3 e 4. Ainda estou na introdução. Por Deus, me ajude aí. Não desista. Continue aí. Essas notas são necessárias. Versículo 3. O povo diz: quem nos dera morrêssemos pela mão do Senhor no Egito. Pelo menos lá a gente tinha pão. A gente tinha carne. Hein? E ainda no finalzinho do versículo 3 está dito assim: por que nos tendes tirado para este deserto para nos matardes de fome e a toda essa multidão? Olha que grave. Então, dá para a gente entender, e principalmente a gente entende de forma empírica quando a gente está em um sofrimento, em uma prova, em uma luta como era essa do povo aqui. Se a gente olhar aqui para a leitura em classe, no versículo 7, Deus respondeu ao povo que murmurou. A diferença é que quando Deus entende que é uma murmuração real, uma reclamação de gente desinteligente, de gente que não percebeu o plano, não percebeu o propósito de Deus, de gente que não percebeu que está sendo beneficiado e ainda assim está reclamando, aí ele responde, mas ele não responde assim, não é uma resposta muito boa não. Olha o que diz aqui o versículo 7. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Ele vai responder aqui, para o povo não perecer, por causa da glória dele. E é aqui que eu quero agora comentar o hebraico kevod. Kevod significa glória. Mas kevod também significa honra, significa abundância, significa riqueza, dignidade e reputação.
Então eu quero destacar aqui algumas coisas. Normalmente quando a gente ouve o hebraico kevod, a gente sempre pensa na glória, na luminância de Deus, na luz de Deus, na beleza de Deus, né? A gente vai sempre mais pro lado da estética, né? Mas eu quero trazer você agora pro lado do caráter de Deus, da personalidade de Deus, que é o que está em voga aqui no versículo 7 da leitura em classe. Ele respondeu porque, como nós, homens e mulheres honradas, nós temos honra, nós temos dignidade, nós temos uma reputação a zelar. E imagina se Deus tira aquele povo do Egito e realmente deixa esse povo perecer, morrer no deserto. Para onde iria a dignidade de Deus? Para onde iria o caráter de Deus? Inclusive Moisés, numa das suas conversas com Deus, Deus queria matar o povo, por causa da dureza do coração do povo, por causa da rebeldia do povo, porque o povo não estava entendendo o propósito de Deus, a obra de Deus. O povo murmurou contra Deus, mas murmurou muitas vezes, mas muitas mesmo, durante a caminhada do deserto. E Deus queria matar então o povo, você deve conhecer o episódio, né? Moisés então se interpõe entre o povo e Deus e diz assim: mas Senhor, se o Senhor deixar esse povo perecer aqui, ou se o Senhor matar esse povo aqui no deserto, o que é que as nações vão dizer de um Deus que tira o seu povo do Egito para fazer perecer no deserto? Né? Agora aqui, ó, entre aspas, e a tua dignidade? Que é o que significa o hebraico, kevod. E a tua honra? E a tua reputação? Como vai ficar diante desse povo? Então o versículo 7 diz assim: amanhã vereis a glória do Senhor. Aí, essa glória que o povo veria é melhor traduzida como a abundância, a riqueza de Deus que Ele vai derramar sobre vocês. Porque, queridos, por Deus, você tem que ler o livro do Êxodo. Você precisa ler para você entender como que foi o suprimento de Yahvé Irê. Yahvé Jirê, como você conhece. Jeová Jirê, pronúncia correta no hebraico, Yahvé Irê, o Deus da providência. O quanto de codornizes ele mandou. É um absurdo o tanto de carne que Deus mandou para aquele povo no deserto. Porque o povo mexeu com a honra de Deus. O povo mexeu com a dignidade, com a reputação de Deus aqui, dizendo que... Porque que era muito melhor, versículo 3 da leitura em classe, era muito melhor. Quem nos dera morrêssemos no Egito? Por que nos tirasse do Egito para nos matar no deserto? A nós e toda essa congregação. Aí Deus realmente ficou irado. E o tanto de codornizes que ele mandou foi uma coisa absurda. Leia lá, você vai ver que coisa absurda. O suprimento de codornizes, o suprimento de carne que Deus mandou para aquele povo porque eles murmuraram foi uma coisa absurda. Eles mexeram com a honra de Deus. Eles mexeram com a dignidade de Deus. Eles duvidaram da providência do Yahvé Irê, do Deus da providência. E aí, o que Deus fez, mas o grave da murmuração é que a murmuração atrai a ira de Deus. Essa resposta de Deus foi uma resposta de um Deus irado. Números 11, 31 a 33. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia para uma banda e quase caminho de um dia para outra banda, a roda do arraial e quase a 2 côvados de altura. A medida bíblica caminho de um dia, meus queridos, é mais ou menos 35 quilômetros, que dá para andar num dia. Então imagina que isso aconteceu para um lado e para outro lado. Distância então de 70 quilômetros do centro da congregação, havia codornizes espalhadas. Olha o absurdo disso. E a altura de 2 côvados. Se a gente entender que um côvado é 45 centímetros mais ou menos, a gente tem 90 centímetros de altura, codornizes amontoadas. Nessa distância, quase caminho de um dia ao redor do arraial. Olha que resposta. Isso aí é para mostrar o real significado de kevod. Abundância, riqueza, providência de Deus. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite, todo dia seguinte, colheram codornizes. O que menos tinha colher 10 hómeres. Um hómer é equivalente a mais ou menos 220 litros. Um hómer é uma medida de capacidade para secos, que é mais ou menos essa a equivalência. Então, o que tinha menos, tinha 10 hómeres.
O povo achou que nunca mais isso ia acontecer. O povo estava sempre duvidando da providência de Deus. Deus manda essa abundância, essa riqueza, mesmo que na sua ira, mas manda, e o povo ainda colhe como se não houvesse amanhã. Como se nunca mais Deus fosse providenciar nada, né? O que tinha menos tinha 10 homens. Olha que absurdo. Mas o versículo 33 já traz o castigo da murmuração. Versículo 33 diz: quando a carne ainda estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Vamos meditar muito nisso. Vamos meditar na murmuração e nos resultados que ela traz. A murmuração atrai a ira de Deus. Se a murmuração for direta contra Deus, ela é gravíssima. Se ela for de forma indireta, ou seja, como que é uma murmuração indireta contra Deus? Quando a gente murmura contra a nossa liderança. A liderança está fazendo tudo para nos ajudar, para manter a congregação, para manter os fiéis, né, para socorrer esse ou aquele, mas nós somos humanos, a gente nunca consegue fazer o máximo, a gente nunca consegue dar conta de tudo, aí vem os murmuradores, né? E a murmuração, essa é a murmuração indireta. Mesmo assim, ela atrai a ira de Deus, porque a nossa liderança é a representação de Deus entre nós. Daí o perigo. O povo murmurou contra Moisés e Arão. Deus tomou a causa, porque Deus tinha chamado Moisés e Arão. Então, murmurar contra a liderança aprovada por Deus é murmurar contra Deus. E o castigo vem a galope. Como você sabe, o nosso interesse aqui não é muito ficar detido em cada detalhe da aula, né? Porque isso aí é a sua função, como eu sempre digo aqui na nossa aula. Nosso interesse aqui é dar para você subsídios, dar para você ajuda, entregar para você aquele extra, né? Aquela coisa que você, aquela nota importante que você vai colocar junto com a sua aula aí. Se você quiser ministrar a aula do jeito que eu ministro aqui, não tem nenhum problema, pode fazer igual, sem nenhum problema. Inclusive, vou lembrar você que a minha aula aqui que eu estou lendo aqui na tela, estou lendo no blog. Essa aula está publicada lá no nosso blog, o link está aqui na descrição. Você pode copiar tudo, com todas as notas que eu estou deixando aqui, de grego, de hebraico, significados, meus comentários, minhas notas, tá bom? Pode imprimir, pode levar para a sua classe. Esse é o meu trabalho aqui, dar para você esse subsídio, dar para você esse material que talvez você não tenha acesso aí. Tá bom? Então, se você gosta disso, se isso é importante, se isso ajuda você, você pode nos ajudar se inscrevendo no nosso canal e compartilhando o nosso canal, compartilhando as nossas aulas, porque o meu interesse é que essas aulas cheguem a todas as pessoas que participam de escola bíblica no Brasil. Então, só vocês podem me ajudar e ajudar o canal a crescer. Na segunda parte da leitura bíblica em classe vai aparecer o termo grego gogizo. Gogizo significa murmurar, resmungar, queixar-se, dizer algo contra em um tom baixo. Sabe aquele negócio de você ficar falando baixinho para a pessoa não ouvir? Às vezes esse tipo de murmuração acontece na cara da pessoa e a gente fala com outra pessoa aqui, bem baixinho para a pessoa não ouvir. É gravíssimo isso aí, né? É uma queixa com descontentamento. Gogizo. Vai aparecer lá no tópico 3, no item 2 da leitura em classe. Estou adiantando aqui já para colocar junto aqui o comentário do hebraico e do grego aqui na introdução já. Depois você vai pegar as minhas notas e usar aí como for melhor para você, né? Aproveitando então que eu já falei dos termos gregos, o item 1 do tópico 1, a murmuração na Bíblia, vai definir os termos. E eu já acabei de definir, né? A gente tem termos hebraicos e gregos, como vocês viram aí. A gente tem o verbo hebraico leim, que significa resmungar, reclamar, murmurar. Aparece lá em Números 14, 36. Lá em Números 14, 36, como você vê aí lá na legenda, está escrito: והאנשים אשר שלח משה לתור את הארץ, וישובו ויעלנו עליו את כל העדה להוציא דיבה על הארץ. E os homens que Moisés mandara a espiar a terra e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, inflamando a terra. Vaialinu é o termo que aparece aí então, como você viu na legenda, para murmurar. Fizeram murmurar toda a congregação. Vaiashuvu vaialinu alaiv et kol aeda.
Toda a congregação murmurou nessa ocasião. O item 2 do tópico 1 vai dizer que a murmuração sempre aconteceu. Ela sempre esteve no meio do povo de Deus. Seja lá na congregação do Antigo Testamento, ou agora na Nova Aliança, como também na época de Jesus, a murmuração sempre esteve presente. Onde há pessoas, há inconformismo. Onde há pessoas, há incompreensão. Onde há pessoas, há murmuração. Isso aí é fatal, não temos como fugir disso. O que a gente tem que fazer é pedir misericórdia para Deus, para no momento pertinente da murmuração, é aquele momento em que a gente está em luta, a congregação está em luta e até poderia reclamar, até poderia murmurar, mas a gente tem que pedir misericórdia para não fazer isso. O item 2, o comportamento dos murmuradores. Então a murmuração sempre esteve no meio do povo. Entre os israelitas nos dias de Moisés, Êxodo 16:11, nos dias de Cristo com os escribas e fariseus, Lucas 15:2, e na igreja em Jerusalém no início, Atos 6:1. Aqui é quando os gregos murmuram contra os hebreus porque as viúvas não estavam sendo cuidadas, Atos 6:1. E aí acontece então a instituição dos diáconos para servir as viúvas, cuidar, porque os apóstolos cuidavam da palavra, e aí institui-se então, é a instituição dos diáconos, onde aparece na igreja os primeiros diáconos para cuidar dessas coisas, enquanto os apóstolos cuidavam da palavra. O comportamento dos murmuradores é sempre assim, porque murmurar é fácil, né? Falar dos outros é fácil, às vezes é até gostoso falar dos outros. Se reúne 2 ou 3, né, aqueles amigos, aquelas amigas, e fica falando mal do pastor, falando mal do ministério. Vamos tomar cuidado com isso, queridos. Vamos parar com isso, porque a murmuração atrai a ira de Deus contra nós. Quando a gente murmura, a gente se enquadra no item 3 do tópico 1 aí, o crente murmurador. Como eu disse, murmurar é fácil, difícil é fazer aquilo que a nossa liderança está fazendo. Tem muita gente que reclama, tem até o costume de reclamar, gosta de reclamar daquilo que está sendo feito pela liderança da igreja, pelo pastor da igreja, né? Mas reclamar é fácil, difícil mesmo é fazer, né? E às vezes eu já fiz isso, da pessoa reclamar e eu colocar ela para fazer e ela não conseguir fazer, nem igual estava sendo feito. Porque reclamar é fácil, difícil é fazer, né? Então o crente murmurador, e para o murmurador não tem jeito. Para o murmurador nada está bom, porque ele sempre terá alguma coisa que reclamar. Isso aí é uma doença no meio do povo de Deus. Para tirar isso de nós, só com muita ajuda do Espírito Santo. No tópico 2, murmuração foi o impedimento da primeira geração entrar na terra prometida. A gente já falou bastante, né, sobre isso, mas vamos lá. Deus escolheu Moisés e Arão como auxiliador. Arão foi auxiliador, inclusive foi chamado de profeta de Moisés. Quando Deus envia Moisés, diz: vou te enviar como Deus, e Arão será o teu profeta. Não que Moisés tenha se transformado em Deus, mas ele vai com o poder de Deus, ele vai como representante de Deus, então foi enviado como Deus. E por que Arão é chamado de profeta de Moisés, né? Moisés incumbido da ação de Deus e Arão é chamado de profeta, porque ele ia falar em nome de Moisés, ia falar em nome de Deus a Faraó. Para quem não tem o costume de murmurar, tudo está bom. A gente aceita tudo e a gente sempre procura ajudar, inclusive, a nossa liderança. Se a gente não puder ajudar, atrapalhar, a gente não vai. Mas para aquele que é murmurador nato, para aquele que gosta de murmurar, gosta de falar mal, nada está bom. Olha, onde nós vamos arrumar gente como Moisés e Arão, né? E mesmo assim ainda não estava bom para aquele povo. Então a murmuração contra os escolhidos de Deus sempre existiu, sempre vai existir. Bom, eu sou pastor, não posso nem ficar falando muito, né? Porque eu já vivi isso aí na pele. Nada do que a gente faz está 100%. Tudo que a gente faz ainda não está bom pelo povo. É incrível, né? Mas não é todo mundo. A gente tem aquela parte da igreja que está com a gente, que ama o nosso ministério, ama o nosso trabalho, e tem aquela parte que, né, tirou o dia para falar mal e não tem como contornar essa situação. O item 2 do tópico 2, murmuração contra Deus. O Senhor Deus respondeu às murmurações do povo, dizendo que faria cair pão dos céus. Êxodo 16:4. Entretanto, Deus deixou bem claro que apesar de responder, de socorrer o povo, de ter mandado as codornizes naquela proporção extraordinária que eu frisei aqui para vocês,
Caminho de um dia ao redor do arraial e 2 côvados de altura, um absurdo de providência, né? Que Deus mandou na sua ira, mas Deus deixou claro aqui também que mandou pão, mas viu a murmuração do povo. Então, vamos tomar cuidado, vamos tentar entender o plano de Deus, vamos tentar entender o que Deus está fazendo. E quando a gente não entender, a melhor receita é ficar quieto. Tem coisas que são para serem acreditadas e não entendidas. Grave isso. Essa frase vai fazer bem para você. Tem coisas para serem aceitadas por fé e não compreendidas pela razão. Então, a fé, ela aceita o que Deus oferece. Se a gente se comportar assim, a gente vai se livrar da murmuração. Quando a gente murmura contra um escolhido legítimo de Deus, a gente está murmurando contra Deus, porque foi Deus que chamou aquele homem, viu? Foi Deus que chamou aquela liderança. Olha só, um paralelo aqui para você entender mais ou menos esse negócio de escolhido de Deus e Deus lutando pelos seus escolhidos. Por que você acha que em Malaquias 3:10 Deus diz que o povo que não dizimava estava roubando ele? Deus pode ser roubado? Em alguma instância, Deus pode ser roubado? Mas por que Deus fala isso? Deus fala isso porque ele chamou a tribo de Levi. Então ele era responsável pela tribo de Levi. E para sustentar Levi, ele precisava tributar o povo com o Éser, com 10%, com o dízimo. Então, Deus se responsabilizou por Levi. Então diz, se vocês não entregam o dízimo para Levi comer, para Levi se sustentar, vocês estão roubando eles. Mas na verdade está roubando a mim. Então, olha como é que Deus toma a causa do seu povo. Do mesmo jeito é a murmuração. Quando a gente murmura contra a liderança escolhida, a gente está murmurando contra Deus. E isso é muito perigoso. Por que é perigoso murmurar? Porque quando a gente murmura, a gente perde a paz com Deus. É o que está aí no item 3 do tópico 2. O comentarista diz aqui uma coisa que eu quero destacar, queridos. Eu quero destacar no original grego, tá bom? Usando um termo no grego. Ele diz aqui, ó, a palavra de Deus diz: quem se endureceu contra ele, contra Deus, e teve paz? Jó 9:4. A murmuração endurece o coração, a murmuração nos afasta de Deus. O que eu quero destacar é agora. À luz desse texto, nós podemos dizer que a murmuração configura um ato de impiedade extrema contra Deus. Impiedade é a ação do ímpio. Eu vou deixar um vídeo para você entender muito melhor do que o que eu vou explicar agora, porque agora eu só vou dar um flash sobre o termo ímpio. O termo ímpio vem do grego ateos. Ateos significa literalmente ateu. Então, olha em que nível está a pessoa que pratica a impiedade. O ímpio é o ateu. O ateu é aquele que desacredita de Deus. É aquele que não acredita em Deus. A murmuração, então, segundo o item 3 do tópico 2, nos leva para a beira do ateísmo, da incredulidade. E olha, esse negócio de ateísmo, prática do ateísmo, a impiedade do ateísmo, não se refere só àquelas pessoas que se declaram como eu não acredito em Deus. Não se refere só às pessoas que se declaram como ateias, mas se refere a nós também quando desacreditamos das ações de Deus. Desacreditar de certas atitudes, de certas ações que Deus está fazendo no meio do seu povo. É a atitude de ímpio, de ateus, tá bom? Veja o vídeo que eu deixei aqui no card. E agora aqui no tópico 3, murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. A Canaã celestial é um tipo da Canaã real, aquela onde não entraram os murmuradores. O fim dos israelitas murmuradores. Examinando os textos de Números 14, 29, 16, 41 até o 49, a gente percebe que, por causa da murmuração, os israelitas daquela geração não entraram na terra da promessa, foram mortos e sepultados no deserto. Especificamente, Números 14 e 29. A murmuração destrói o crente, a murmuração atrai a ira de Deus, porque Deus está fazendo bem para o seu povo e eles não estão, e esse povo não está entendendo. Deus suscita uma liderança digna, honrada, né? Suscita o libertador para tirar esse povo dali e o povo não entende. Deus coloca a sua glória sobre aquele homem, sobre aquele líder e o povo blasfema dele. Esse é o grande perigo da murmuração. E no item 2 do tópico 3, o destino dos murmuradores. O destino dos murmuradores é perecer. O destino dos murmuradores é cair na mão do inimigo, é ser destruído pelo destruidor, pela ira de Deus,
pela maldição de Deus. À luz dos relatos do livro de Números, onde a gente tem várias ocasiões de murmuração do povo, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, na 1 aos Coríntios 10:10, e ele diz: "E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor." Do mesmo jeito que a murmuração trouxe a morte para aquela geração rebelde, eles pereceram no deserto, eles foram destruídos no deserto. Hoje em dia a gente não morre literalmente, porque o sangue de Cristo e a nova aliança na graça de Deus está nos protegendo. Então hoje Deus não mata as pessoas como matava antigamente, né? Olha que frase forte que eu estou usando, né? Deus não mata como matava. Deus mata sim. Ele matava sim os rebeldes eram destruídos. E o apóstolo Paulo estava tão acostumado com essa esfera de destruição dos murmuradores e daqueles que dão lugar para o mal, que ele escreveu: "Não murmureis do jeito que aqueles murmuraram e pereceram pelo destruidor." O destruidor, muitas vezes, é um anjo que é enviado por Deus para cobrar o pecado do povo, como fez lá em Jerusalém com Davi. Já ia matando 70 mil pessoas quando Davi acordou para o seu pecado, para o seu erro. É como aquele anjo que Deus enviou no meio dos assírios e matou 185 mil assírios. O destruidor pode alcançar o crente que murmura. Tome muito cuidado, meu irmão. Às vezes a vida começa a ir de mal a pior, nada dá certo, não tem a bênção de Deus, não prospera, nada que faz é abençoado, nenhum plano que coloca em prática vai para frente. É porque não está abençoado por Deus. Vamos parar com a murmuração, vamos fechar a boca, vamos abrir a boca mais para orar, mais para agradecer, né? Mais para dizer que Deus é bom o tempo todo e deixar de murmurar. É uma prática, viu? Você precisa treinar isso. Você precisa parar de murmurar. É um exercício que se faz. Isso vai salvar a sua vida e vai salvar a sua alma. O murmurador, olha só, os males da murmuração, aqui no item 3, agora do tópico 3, para a gente encerrar. A murmuração, ela mata espiritualmente o crente, ela mata a alma do crente. Quem vive em murmuração já está morto espiritualmente. Precisa ser ressuscitado. E só pelo poder de Deus. É um exercício que o Espírito Santo não vai obrigar você a fazer. Você precisa começar a parar de murmurar. É um exercício. Você vai conseguir. Os males da murmuração, então. Há muitos males que a murmuração pode provocar. Por exemplo, na vida da igreja local, a murmuração pode trazer desânimo espiritual, pode trazer contenda, rebeldia espiritual, divisão ministerial. Por que você acha que tem mais de 37 mil denominações evangélicas no planeta? É por causa de inconformismo, é por causa de murmuração. Nenhuma liderança está boa para a pessoa que não é conformada. É uma coisa incrível. Só vai estar bom quando ele estiver na direção. E aí ele vai perceber que outras pessoas também estarão inconformadas com ele. Porque se nem Jesus conseguiu agradar todo mundo, imagina se nós vamos, né? Então, vamos deixar a murmuração e vamos tentar fazer o nosso melhor. Vamos tentar trabalhar com a nossa liderança. Vamos tentar ajudar aqueles que Deus colocou na congregação para nos liderar. Vamos exercitar o amor e vamos exercitar calar a boca e não murmurar. A gente consegue. É isso por hoje, então. Espero que essa aula ajude você no seu comentário aí, na sua aula, aí na sua classe. Se você quiser visitar o nosso blog, o link está na descrição. Tem também outros vídeos que eu vou deixar para você na descrição do vídeo de hoje. Pode ir lá no blog, copia, cola, imprima, faça o seu estudo, tá bom? Com as notas que nós deixamos aqui de grego e de hebraico. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Eu preciso bastante da sua inscrição, do seu compartilhamento e do seu like para nos ajudar, para ajudar o canal a crescer. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.